Seja muito bem-vindo ao canal A Oração do Seu Dia. Hoje vamos entender o que Isaías quis nos passar no capítulo 59 nos versículos 1 e 2, são ensinamentos valiosos para a nossa vida, então vamos à leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esses versículos refletem uma importante verdade espiritual: a distância entre Deus e o homem é causada pelo pecado. O profeta Isaías começa afirmando que a capacidade de Deus de salvar e ouvir não é limitada ou enfraquecida. Deus tem todo o poder para salvar e está atento às súplicas do seu povo. No entanto, o versículo seguinte revela que há um obstáculo que impede a comunhão entre Deus e os seres humanos, e as transgressões e maldades da humanidade. A passagem ressalta que não é a falta de disposição de Deus em agir, mas sim a natureza do pecado humano que cria uma barreira entre Deus e as pessoas. O pecado é retratado como algo que separa e esconde o rosto de Deus. Isso indica uma ruptura na comunhão e relacionamento que originalmente deveria existir entre Deus e a humanidade. Esses versículos podem ser interpretados de várias maneiras. A consequência do pecado. A mensagem principal aqui é que o pecado tem consequências espirituais. Ele não apenas afeta nosso relacionamento com Deus, mas também bloqueia nossa capacidade de nos aproximarmos dele. Isso destaca a importância da confissão, arrependimento e busca pelo perdão divino. O papel da humanidade. A passagem também destaca a responsabilidade humana em reconhecer o próprio pecado. É a própria ação da humanidade que cria uma separação de Deus. Isso incentiva a autorreflexão e a necessidade de abandonar os caminhos do pecado. A natureza de Deus. A afirmação de que o braço do Senhor não está encolhido para salvar mostra a bondade e a capacidade de Deus para resgatar. Mesmo diante do pecado, Deus continua pronto para oferecer salvação e reconciliação. A necessidade de mudança. A passagem sugere que, para restabelecer o relacionamento com Deus, é necessário abandonar o pecado. Deus ouve e responde quando nos aproximamos dele com um coração sincero e arrependido. Natureza do pecado e separação. A linguagem usada nesses versículos destaca a seriedade do pecado como algo que não apenas desagrada a Deus, mas também cria uma separação real entre a humanidade e o divino. O uso da metáfora do rosto de Deus escondido sugere uma falta de presença divina na vida das pessoas que estão mergulhadas no pecado. Isso pode ser interpretado como uma consequência natural do pecado, já que Deus, sendo santo e justo, não pode se associar com o mal, culpa humana e responsabilidade. Essa passagem também coloca ênfase na responsabilidade individual e coletiva da humanidade em relação ao pecado. Não é apenas um ato isolado, mas as maldades que causam a separação. Isso nos lembra da importância de reconhecer nossas próprias ações e escolhas, e como elas afetam nosso relacionamento com Deus e com os outros. Deus como Salvador e ouvinte. E a primeira parte de Isaías 59:1 é uma afirmação poderosa sobre a natureza de Deus. Certamente o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem o seu ouvido muito duro para ouvir. Isso é um lembrete de que Deus é capaz de agir e intervir, e que sua capacidade de salvar e ouvir não é limitada pelas circunstâncias humanas. Arrependimento e reconciliação. Essa passagem também tem implicações profundas sobre arrependimento e reconciliação. Ela aponta para a necessidade de reconhecermos nossos pecados, não apenas superficialmente, mas compreendendo a gravidade de como eles afetam nossa relação com Deus. O arrependimento genuíno envolve uma mudança de coração e ação, buscando se afastar do pecado e se voltar para Deus. A graça de Deus, enquanto a passagem destaca as consequências do pecado, também aponta para a misericórdia e a graça de Deus. A separação causada pelo pecado não é uma barreira intransponível para Deus. Ele está pronto para ouvir e responder quando buscamos sua presença com um coração sincero. Isso ressalta a natureza amorosa de Deus e sua disposição de restaurar a comunhão com aqueles que se voltam para ele. Em última análise, Isaías 59:1-2 oferece uma mensagem de advertência sobre os efeitos do pecado e uma mensagem de esperança sobre a possibilidade de restauração através do arrependimento e da busca de Deus. Esses versículos são um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas próprias ações, Deus continua a nos chamar para um relacionamento íntimo e reconciliado com Ele. O papel da intercessão e oração. E embora os versículos 1 e 2 enfatizem que os pecados afastam a humanidade de Deus, eles também não excluem a importância da oração e intercessão. Embora nossos pecados possam criar uma barreira,
o convite para nos voltarmos a Deus com um coração arrependido ainda está presente. Isso nos lembra que a oração e a busca de Deus podem ajudar a quebrar essa barreira e abrir o caminho para a restauração, a universalidade da mensagem, e embora esse trecho seja dirigido a um contexto específico no livro de Isaías, sua mensagem transcende esse contexto histórico. Ele fala a condição humana de maneira geral. A separação causada pelo pecado é uma experiência compartilhada por todas as pessoas em todas as épocas. Isso torna a mensagem de arrependimento e reconciliação uma verdade eterna e universal. A preparação para a vinda do Messias. O livro de Isaías também é conhecido por suas profecias messiânicas que apontam para o futuro Messias, Jesus Cristo. Embora esses versículos não sejam diretamente messiânicos, eles contribuem para o contexto maior do livro, que enfatiza a necessidade de salvação e redenção. O afastamento causado pelo pecado cria um anseio por um Salvador, e isso prepara o terreno para a vinda do Messias que oferecerá a reconciliação definitiva entre Deus e a humanidade, um chamado à transformação e além do arrependimento. Esses versículos também podem ser vistos como um apelo à transformação interior. Não se trata apenas de buscar o perdão por nossos pecados, mas de abandonar as ações e atitudes que nos afastam de Deus. Isso envolve uma jornada contínua de crescimento espiritual e busca por uma vida que reflita a santidade de Deus, um convite ao amor e à graça. A mensagem de Isaías 59:1-2 também revela o coração de Deus que anseia pelo retorno de seu povo. É uma expressão de seu amor constante e de sua disposição em estender sua graça mesmo quando estamos afastados por nossos erros. Isso nos lembra que, embora o pecado tenha consequências, a misericórdia de Deus é abundante e está sempre disponível para aqueles que buscam a reconciliação. No geral, Isaías 59:1-2 é uma mensagem poderosa que destaca a realidade do pecado, suas consequências e a necessidade de arrependimento e reconciliação. Esses versículos nos chamam a refletir sobre nossas próprias vidas, nossa relação com Deus e a importância de buscar a restauração espiritual através do amor e da graça divina. Às vezes, nos encontramos em momentos de afastamento, momentos em que parece que nossas ações e escolhas nos separaram de tudo que é bom e sagrado. No entanto, permita-me lembrá-lo de uma verdade fundamental, uma verdade que transcende as barreiras criadas pelo erro humano. O amor e a misericórdia de Deus são mais poderosos do que qualquer distância que possa existir. Isaías 59:1-2 nos diz que o braço do Senhor não está encolhido para salvar, e seu ouvido não está tão endurecido a ponto de não ouvir. Isso significa que, apesar dos erros que cometemos, apesar das escolhas que nos afastaram, a esperança ainda brilha intensamente. O poder de Deus para restaurar está sempre disponível para nós. Os versículos também nos lembram que nossas próprias maldades são as que nos afastam de Deus. Isso nos desafia a olhar para dentro, para nossos corações e ações, e a reconhecer as áreas em que erramos. No entanto, essa não é uma mensagem de condenação, mas uma oportunidade de transformação. Cada erro é uma chance de crescimento, cada afastamento é uma oportunidade de retorno. Imagine o amor infinito de Deus, esperando pacientemente enquanto lutamos com nossas fraquezas e falhas. Imagine o rosto de Deus se iluminando quando, com um coração sincero, nos voltamos para Ele, buscando seu perdão e graça. A separação causada pelo pecado não é permanente, mas sim uma oportunidade para redescobrir a alegria de um relacionamento reconciliado com nosso Criador. Portanto, não deixe que a culpa ou o desespero dominem seu coração. Use os versículos 1 e 2 de Isaías 59 como um lembrete de que Deus anseia por você, mesmo quando parece que a distância é grande demais. Permita que essa passagem inspire você a buscar a transformação interior. Abandone os caminhos que o afastam e abrace a jornada de crescimento espiritual e renovação. A cada passo em direção a Deus, você estará quebrando as correntes do afastamento e se aproximando da restauração. Cada oração, cada ato de arrependimento, é um passo em direção à luz brilhante da reconciliação. Lembre-se, você é amado. Você é valorizado e você é capaz de encontrar a paz e a restauração através da presença amorosa de Deus. Que Isaías 59:1-2 seja a luz que guia você através da escuridão, inspirando-o a buscar a transformação interior que conduz à verdadeira reconciliação com Deus. Leve essa palavra a mais pessoas compartilhando nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal para continuarmos com nosso trabalho. E se gostou do vídeo, deixe seu like, ele nos ajuda muito. Assim mais pessoas vão conhecer a palavra de nosso Senhor. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e abrir seu coração e mente para os ensinamentos de nosso Senhor. Que Deus o abençoe.
E que seu dia seja repleto de graças. Deus seja louvado.